Daqui a pouco você vai ver a entrevista com o Dr. Fábio Maia. Vamos falar de risco empresarial e renegociações de contrato. É isso, né, doutor? Até já. Até já. Reinaldo Cafeu, Soluções em Gestão. Olá, Confraria de Negócios, iniciando para você mais uma transmissão. Eu peço desculpas, ontem nós tivemos um problema técnico, foi o YouTube, na verdade, que causou esse problema. A gente não conseguiu fazer com o Marcos Ferrari ao vivo, mas você viu que logo na sequência a gente já postou o vídeo. Foi uma maneira muito prática. Rememorando, você tem aí depositado um primeiro encontro que nós fizemos com o Wagner Moraes, falando sobre vendas de uma maneira bastante prática, né, como enfrentar agora e como se preparar para alavancar ali na frente. Ontem nós falamos sobre a questão envolvendo o mundo financeiro, as linhas de crédito. E hoje recebemos aqui o Dr. Fábio Maia, ele que é sócio do escritório do Grupo Mates, né? E nós vamos falar sobre risco empresarial e renegociação de contratos. Seja bem-vindo, doutor Fábio. Muito obrigado, Café. Muito obrigado a todos. Uma excelente noite a todos. Muito bem, só para dizer, né, a Confraria de Negócios é uma iniciativa do Reinaldo Café Soluções de Gestão. Eu sou filiado à Fundação Dom Cabral para as regiões de Bauru, Marília e Araçatuba, e nós temos um grupo de consultores que se reúne periodicamente para discutir ações desse mundo dos negócios. Por isso, uma confraria de negócios. Nós trocamos experiências e esse grupo entendeu que, neste momento, seria muito importante a gente prestar um serviço para que o meio empresarial, os empreendedores, você, pessoa física, pudessem entender qual é esse momento e, evidentemente, ter também dicas, orientações para você passar esse momento. Antes da gente entrar no tema, eu gostaria que o Dr. Fábio, que é um dos participantes da Confraria de Negócios, falasse um pouco do trabalho do Grupo Mates. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí de gestão de risco aplicada à renegociação de contratos, que é exatamente a linha de trabalho do Grupo Mates. O nosso objetivo maior é impedir que incertezas possam atrapalhar o bom desenvolvimento dos negócios. Isso se resume, a bem dizer, gestão de risco, né? Então, essa, na verdade, é a forma de nós colaborarmos, trabalhando sempre num tripé, né, a partir da interpretação da lei aplicada, ou do compliance, como ele é tão utilizado atualmente, nas relações patrimoniais, né, nas situações de mutação do patrimônio dentro dos negócios e nas questões, obviamente, que fundamentam todo e qualquer negócio, toda e qualquer convivência em sociedade, que são as pessoas. Bom, nós, economistas, quando a gente fala da relação risco, a gente pensa em retorno, né? Então, é muito comum na avaliação dos projetos, você fala, bom, quanto maior o risco que você corre, maior é o seu retorno e você baliza as suas decisões em cima disso. Nós estamos num ambiente em que os negócios serão repensados. Algumas empresas aumentaram o faturamento nesse momento, estão não se aproveitando no sentido pejorativo da crise, mas é o segmento dele, abriu uma oportunidade, ele ampliou seus negócios, supermercados e outras áreas. Outros perderam 5%, 10%, 15% nas suas vendas e outros simplesmente pararam. Então, neste ambiente de adversidade, na sua opinião, qual é o maior risco que o empresário enfrenta nesse momento? Qual é o maior risco para os negócios? Café, o que você colocou é bastante pertinente. De fato, né? A gente está acostumado a pensar em risco quando fala de seguro, quando fala de aspectos financeiros, mas o risco, na verdade, ele permeia conscientemente ou inconscientemente toda a organização, né? Se a gente tivesse aí o planejamento estratégico como uma linha como uma largada e os objetivos da empresa como uma linha de chegada, com certeza a pavimentação ali, o solo seria uma gestão de risco bem feita. Então, primeiro, antes de mais nada, a gente precisa delimitar o que é risco, né? Os riscos, eles são inerentes aos negócios, né? E normalmente as pessoas entendem risco como algo absolutamente ruim, mas não é bem assim, né? Se nós jogarmos na loteria, nós corremos o risco de ganhar, não é verdade? Agora, isso é bom? Depende, né? Se nós não sabemos onde utilizar esse recurso, se nós não aplicamos, se nós não empreendemos, se nós não utilizamos isso para algo positivo, ou se nós não temos cuidado, né? Se nós nos apresentamos de uma forma negativa, a gente pode até correr um risco em relação à nossa integridade física, né? Facilitando o sequestro ou algo dessa natureza. Então, aquilo que é extremamente positivo pode até ser amaldiçoado. Mas no meio empresarial,
o que a gente precisa entender aí, né? Que o risco ele tem que ser imaginado como aquele exemplo da fábrica de velas, né? Que precisa de energia para aquecer forno, para derreter cera, né? Precisa botar as embaladoras para rodar, mas também precisa lidar aí com um apagão na sua região. Opa, então eu tenho um apagão, todo mundo precisando de vela, tem mais oportunidade de venda, mas também lido com isso. Oportunidades e ameaças, elas derivam basicamente do mesmo vértice, né? E o segredo é definir como tratar cada situação. Além disso, o risco é algo pessoal, né? Então, portanto, ele está alinhado com a cultura organizacional do negócio. É por isso que a correta percepção de risco, a gente precisa entender, que demanda uma conexão com as pessoas. Isso é o mais importante nesse momento. A gente trabalhar a conexão com os nossos parceiros, com as pessoas em geral, para entender a estratégia, entender a dificuldade de cada um e, a partir daí, avaliar como nós vamos conduzir o risco e conduzir, portanto, os contratos que foram firmados com essas pessoas de uma melhor maneira, de uma maneira mais salutar, de uma maneira em benefício de todos. Eu quero pegar esse gancho aí porque nós, da área econômica financeira, temos orientado os empresários, olha, você tem aí algumas questões que estão acontecendo no seu negócio. Eu citei há pouco ali, um perdeu totalmente o faturamento, o outro perdeu parte. E olha que você olha o escopo de gastos da empresa, né? Bom, vamos pensar ainda na Receita. Na Receita ele tem uma série de contratos firmados com seus clientes. Sim. E aí está recebendo lá uma ligação do cliente, olha, eu quero cancelar, eu quero reduzir, olha, eu quero postergar. E isso começa a existir também com os contratos firmados pela empresa nos vários segmentos. Eu tenho fornecedores, eu tenho fornecedor de energia, eu tenho fornecedor de telefonia, eu tenho fornecedor de matéria-prima, eu tenho contrato com a área jurídica, eu tenho contrato de consultoria econômica financeira. Enfim, você tem aí um norteamento, uma série de contratos que norteiam um negócio. Nesse aspecto, com uma queda da receita e com a necessidade de revisitar, o que você recomenda nessa ótica que você colocou na primeira resposta de tentar mitigar os riscos inerentes a esse momento da gestão empresarial? Eu vou de início, Café, eu fazer até um alerta, né? A gente tem aí, né, o levantamento de uma teoria, né, jurídica, na verdade, ela está prevista na legislação, que se chama a teoria da imprevisão, né? É exatamente o que a gente está vivendo, né? Sem sombra de dúvida, a gente está passando por um momento inédito, né? Em todos os sentidos, as nossas rotinas e hábitos precisam ser adaptados para o enfrentamento dessa condição de pandemia que a gente tem, e o mesmo aconteceu com as empresas, e isso se enquadra em dada medida exatamente na teoria da imprevisão. Porém, qual é o alerta que precisa ficar para o empresário? Tá? A legislação ela prevê isso em âmbito geral, e existem normas específicas disciplinando cada contrato. Então, eu não posso imaginar que simplesmente por conta da teoria da imprevisão prevista num regramento geral, aquela legislação específica não se aplica. Ou eu vou conseguir algum tipo de quebra de contrato, não nem de quebra, mas de renegociação num sentido mais amplo, sem considerar algumas especificidades da legislação. E isso nos leva a quê? Nos leva justamente a um dos pilares de uma gestão de risco bem feita, que é você contar com um profissional habilitado. Então, procura o seu advogado de confiança, trabalha com a sua equipe de confiança, né, para que ela consiga examinar exatamente as especificidades desse contrato e possa trilhar o melhor caminho com você. Deixa eu dar um exemplo bastante prático. Eu estou vivendo isso com um cliente que eu tenho, ele, nessa gestão de contrato com relação com o banco, né? Eu li lá toda a legislação da FEBRABAN e ela estabelece que não é obrigatório, mas os bancos podem, nesse momento, repactuar. O próprio Banco Central soltou uma normativa que esses casos renegociados de quem está em dia não entraria ali naquele ranking, né, da classificação, levando, inclusive, a um baixo score a fazer aquele provisionamento para crédito e liquidação. Certo. Só que esse cliente, e deve ser a realidade de vários, ele está se deparando com dois mundos. Alguns bancos muito abertos, entendendo esse momento, sendo parceiros e efetivamente dando a parte dele, e outros simplesmente resistindo. Eu tive até um caso de um banco que propôs: ok, eu vou fazer o seguinte, te dou um novo empréstimo, mas minha taxa de juros agora é 40% maior da que você negociou comigo. Como lidar com esse caso concreto, mais específico aí? Esse ambiente de calamidade, esse decreto federal, cria uma possibilidade desse empresário lutar até o fim
para uma renegociação nesse aspecto? Não só ele, Café, mas o que a gente está verificando é que, obviamente, o judiciário, no segundo momento, vai se comportar de uma maneira um pouco mais sensível. Então, eu tenho, de um lado, o movimento governamental, que fundamenta, obviamente, as medidas de urgência, e também na linha de mitigação de incerteza se posiciona, trazendo uma normativa ou outra que pode minimizar esses impactos para o empresário. Eu tenho, do outro lado, o judiciário, muito provavelmente, num segundo momento, naquilo que se refere a situações de maior risco, a situações mais complicadas aí, se posicionando mais fortemente num segundo momento, mas uma coisa é certa, cada banco vai adotar a sua própria medida. Então, o que o empresário precisa fazer? Né? Ele precisa fazer a lição de casa dele. Não só em relação aos contratos bancários, mas em todos os contratos que ele tem, né, firmados, ele vai ser necessário para ele, para preservar a sobrevivência do seu negócio nesse período, um levantamento. Né? Um levantamento dos seus contratos, procurando negociar junto à outra parte, seja na redução do valor, seja na prorrogação do prazo de pagamento, seja o pagamento parcial, outras condições comerciais que lhe permitam continuar cumprindo e, em contrapartida, usufruindo do serviço ou mas fazendo as compras de matéria. Ele fica na esfera administrativa nessa fase ou ele já teria que ter um jurídico ativo entrando com algum tipo de documento mais firme? Ou seja, nesse momento é negocial mesmo? Com certeza, Café, um jurídico ativo desde sempre. Né? E a gente parte até de uma premissa que extrapola qualquer discussão que a gente venha a ter nesse momento. Em situações de sobrevivência, qual é o principal capital? O que é mais importante? É o fator tempo. A empresa não tem tempo a perder para a tomada de decisão. Então, se ela não tem ao lado dela um profissional para dar o apoio necessário, aquele profissional de confiança que já conhece a sua história, né, que estava ao lado, ou outro com o qual ela pode contar para gerar um melhor direcionamento, é ele que vai tomar, tendo que lidar com vendas, como a gente viu, né, nessa semana, o nosso amigo explanando de maneira ímpar aí, né, tendo que lidar com as situações de aquisição de linhas de financiamento. Não, eu tenho que ter, na verdade, uma união de esforços em todos os sentidos para adotar o melhor direcionamento. Isso é gestão de risco a fundo. Então, com certeza, ela precisa de um acompanhamento desde o início. E se a gente falar em contratos, tem surgido muitas dúvidas nesses aluguéis, notadamente os comerciais, né? Eu aluguei lá um galpão, eu tenho uma loja no shopping, pago lá X mil reais, mas eu não estou conseguindo abrir minha loja, né? Eu tenho um ponto comercial. Como é que lida com essa questão dos aluguéis comerciais? Com certeza, Café. Se a gente pensar aí, o comerciante ele foi o principal afetado, o primeiro afetado, e eu receio dizer, eu não tenho uma posição negativa em relação a nada, mas eu receio dizer que ele vai ser o último a deixar, a abandonar esses impactos tão negativos aí que todos nós estamos sofrendo. Né? Particularmente, eu não creio na possibilidade de um retorno em massa, né, da população e do consumo a partir da liberação do isolamento, simplesmente porque o medo não vai ser desligado como uma chave, né? As pessoas ainda estarão receosas em dada medida aí, né? Então, a negociação de contratos de locação, portanto, ela é fundamental. Inclusive, tem sido até uma recomendação da Associação Brasileira de Shopping Center e da OSHOP, que é a Associação Brasileira de Lojas de Shopping, para que lojistas busquem essa composição do aluguel, tá? De forma consensual e evitem, obviamente, a propositura de ações judiciais, né? A grosso modo, o que a gente tem que entender é que, como a gente falou de início, todas as relações contratuais precisam ser trabalhadas da melhor maneira possível e em união, né? O sentimento de união ele tem que ser emprestado aí para algo que, via de regra, é um pouco mais frio, que é o meio corporativo, né? A gente precisa realmente sentir essa linha de união e trabalhar, lógico, com estratégia, com técnica, mas buscando equalizar todas as questões. Perdão. Agora, de maneira prática, como é que ele faria isso? É um documento que ele vai ter que trocar? O que ele teria que fazer? Então, é importante esclarecer que a locação comercial ela é proveitosa para todas as empresas que foram afetadas em maior ou menor proporção, né, pela suspensão das suas atividades. Então, ele precisa buscar o acordo diretamente, tá, com a pessoa. Obviamente, formalizar todas essas linhas de acordo ou contratar uma assessoria que seja esse apoio jurídico especializado que a gente vem colocando desde o início e que conduza as tratativas comerciais dos seus contratos. Nessa conjuntura, como a gente falou, ainda é importante demonstrar empatia. Porém, eu preciso conciliar com a técnica. Eu preciso conciliar com aquilo que existe de norma vigente. A gente não teve suspensão da legislação, a gente teve modificação em um ponto ou outro,
mas a lei é vigente e ela precisa ser seguida. O embate, a desavença e a inflexibilidade, né, na relação contratual, ela deve inicialmente ser descartada, mas eu devo, obviamente, me municiar, né, de todos os elementos, sob a forma de acompanhamento, sob a forma de formalização de tudo que eu defini, para conseguir promover essas negociações, principalmente na linha dos aluguéis. E no caso, se tiver uma coisa mais extremada, em que haja uma ação de despejo, né, e pelo atraso de aluguel, como é que ele procederia? Então, Cafeu, existe um projeto, alguns projetos de leis tramitando no Senado e na Câmara dos Deputados que visam conter o agravamento aí de algumas situações como essa. Tá? Então, na sexta-feira passada, inclusive, no dia 13, o Senado votou e aprovou o projeto da Lei 1179, e esse projeto é um pacotão, né? E ele aborda diversos temas, um deles é relativo, inclusive, à ação de despejo. Então, de acordo com o texto aprovado, não será concedida liminar para desocupação do imóvel, ok? Urbano em ações de despejo e ajuizados a partir do dia 20 de março de 2020, né, que é quando a gente teve a eclosão de todo o problema aí. Né? E esse projeto ele foi enviado para votação na Câmara dos Deputados, né? E se aprovando sem nenhuma emenda pela Casa, vai ser remetido à sessão presidencial. Né? Então, esse projeto aprovado pelo Senado na última sexta-feira, ele não autoriza o despejo imediato. Esse é o ponto. Né? Mais uma medida aí de contenção dos impactos mais negativos dessa pandemia, né? Que é como prevê a lei do inquilinato no primeiro momento. Né? Mas a lei do inquilinato também prevê que você pode acionar o fiador. Como é que fica essa questão? No caso do fiador, uma outra questão, Café, que em tempos normais o fiador poderia ser acionado em conjunto com o locatário ou separadamente, né? A depender do que dispusesse aí o contrato de locação para pagamento do valor aberto. No entanto, a gente não está vivendo em tempos normais, né? Isso nem se precisa dizer. Mas um período inédito desse, com dificuldades para todos, pensando nesse cenário, foi criado no Senado também um projeto de lei que é o 872, né, de 2020 agora, que tem por objetivo suspender os processos judiciais com pedidos de ordem de despejo, cobrança, execução de valores oriundos de contratos de garantia hipotecária, alienação fiduciária e, inclusive, o aluguel e dívidas dessa natureza, durante esse estado de calamidade, tá? Bem dizer, durante esse estado de calamidade reconhecido pelo Congresso. Então, isso beneficiaria os fiadores, uma vez que os processos judiciais de cobrança de aluguéis seriam suspensos enquanto permanecesse esse estado que a gente tem hoje. Eu tenho um caso concreto aqui, o Roberto Fornazari, agradeço aí a audiência, nós estamos aí ao vivo no YouTube, lembrando, tá, eu vou até pontuar, essa transmissão está sendo realizada ao vivo, dia 8 de abril, agora 18 horas e 15 minutos, quer dizer o seguinte, esse vídeo vai ficar depois gravado, vai circular, e pode ser que dessa conversa que eu estou tendo com o Dr. Fábio para amanhã, para depois de amanhã, outras normativas, outras legislações saiam e a gente tem que pontuar isso, que a orientação é à luz do que nós temos hoje. Mas o Roberto Fornazari, ele disse que tem uma rede de lojas no interior, conhecemos, né, o Fornazari aqui na região de Bauru, e shoppings em rua, e os locadores não estão muito sensíveis. Ele pergunta se efetivamente ele tem alguma chance de, nesse momento, postergar ou reduzir, enfim, ter aí algum refresco, vamos dizer, no tocante aos aluguéis. Primeiramente, um abraço para você, Fornazari, obrigado aí pela sua audiência, pelo seu acompanhamento. Só abrindo um parênteses aí, qualquer questão de outros que nos vierem nesse momento, a gente tem o compromisso de responder em 100%, né? Se não houver tempo aqui, né, Café, a gente vai prossegue aí depois, pessoalmente, né? Em particular. Mas vamos lá. De fato, a gente, como eu falei, a gente está precisa buscar um sentido de união, de caminhar em uníssono com essa proposta de revitalização da economia e revitalização dos negócios, né, o mais rapidamente possível. Mas, se não for possível resolver essa situação por acordo judicial, a gente precisa entender que cada caso precisa ser, por acordo extrajudicial, perdão, a gente precisa entender que cada caso precisa ser particularmente estudado. E é nisso que eu me referi há pouco com relação a cada contrato. Então, antes de ser elaborada e distribuída uma medida judicial, a gente precisa chegar a um ponto máximo. Não há como fazer, porque o judiciário a gente sabe que fatalmente, por mais ágil que se torne, principalmente no nível de sensibilidade em relação a esse problema que nós estamos passando, ainda assim ele vai ser mais lento do que uma medida extrajudicial e uma medida de composição. A verdade é que não há uma fórmula mágica para a resolução.
né? Não há uma fórmula direta para a resolução dos problemas. E nem a jurisprudência consolidada para solução dos litígios, que serão diversos, né? A gente não tem realmente, né? Com o ineditismo da situação enfrentada é que vamos acompanhar o desfecho dos processos e julgamentos, os casos apresentados em juízo, e aí sim formar alguma coisa. Mas com isso em mente, antes do ajuizamento de qualquer ação, é importante uma avaliação do contrato e de suas condições para a construção da tese jurídica, tá? Então, eu tenho um lado insensível em dada medida, né? Eu tenho uma dificuldade, isso provavelmente vai se somar, porque vai me gerar ou um desencaixe que eu não posso ter nesse momento, ou eu vou ver multas e juros se acumularem no período, ou se eu sou a outra parte, né? Eu não vejo o ingresso aí dos valores que eu necessito, mas de qualquer forma, com esses dados que eu acabei de colocar em mente, é importante a gente ter uma avaliação do contrato a fundo, das suas condições para a construção de teses efetivas, né? A empresa precisa municiar os profissionais que estão ao lado dela de uma série de informações relacionadas às várias tentativas aí de composição para que se tenha algum sucesso no futuro, né? Essa posição, vale dizer, né, da gente buscar a fundo, a gente está colocando isso aqui constantemente, buscar a fundo a composição, ela é trazida pelo nosso PROCON aqui do Estado, né? Ele coloca claramente que a radicalização leva à judicialização e ela não vai resolver o problema nenhum nesse momento, né? Então a gente precisa investir aí nessa linha de composição com cuidado, né? Com uma análise técnica bastante profunda de cada passo e a formalização de cada iniciativa que nós estamos tomando nesse momento. É importante essa questão até anterior que você colocou, que dependendo do tamanho da coisa, né, independentemente até do tamanho, essa orientação profissional nesse momento, né, porque é tudo muito novo, né? Sim. Às vezes o empresário, num ato heróico, ele ouviu ali leu numa rede social, ele ouviu dizer que pode, e ele age de maneira não planejada nesse momento, o que pode dar uma margem ali na frente de queimar uma etapa, né? Então, por isso, com certeza, pés no chão agora, ter um comitê de crise, avaliar todas as possibilidades e, naturalmente, consultar um profissional habilitado, né? A gente sabe que a gente está vivenciando aí a necessidade de uma estratégia de sobrevivência na maioria dos negócios, mas a gente não pode esquecer que a preventividade é fundamental, né? Ela economiza ela economiza suor, ela economiza de sabor, e quando a gente fala de situações que, num ponto máximo, vão levar à judicialização, mais ainda, né? Então, sejamos preventivos, vamos nos cercar aí de pessoas engajadas, né, na revitalização dos nossos negócios, para que a gente consiga realmente revitalizá-los com agilidade. Agora, nos contratos, é muito comum você ter aquela cláusula em que você elege um determinado foro para dirimir quaisquer problemas. E aqui você está falando de uma ação administrativa, eventualmente até extrajudicial. Nesse caso, é possível abrir mão desse foro? Uma câmara de arbitragem poderia ser reconsiderada, né, neste momento em que você tem um decreto federal colocando o país em um momento de calamidade pública? Com certeza, Capil, com certeza. A cláusula de eleição do foro prevista no contrato, ela não impede que as partes busquem resolver os conflitos fora do judiciário, obviamente, né? Então, o nosso Código de Processo Civil é um dos diplomas recentes que incentiva, inclusive, essa autocomposição entre as partes, e o exemplo disso é ele colocar fortemente a situação da conciliação, que ela deve ser Mas teria que estimulada. ter a concordância dos dois, é isso? Assim, eu tenho que buscar dessa maneira, até porque, para situações que as partes não alcancem um ponto em comum para a celebração de um acordo e não queiram depositar a questão em juízo como algo que pode resolver, né, o seu problema, em razão do tempo inestimável que pode consumir aí esse direcionamento judiciário, eles podem submeter a solução do litígio ao juízo arbitral. Então, eu posso realmente me socorrer do juízo arbitral. Se a composição ela não vai acontecer facilmente, né, nas linhas mais particulares, aí eu posso me submeter ao juízo arbitral, e isso a gente tem por convenção de arbitragem, né? A gente está de forma superveniente, embora exista um contrato que não tem essa previsão, lançando mão da arbitragem, porque ela vai ser um mecanismo mais ágil aí de eu resolver a questão. Então, a lei vai designar, né, esse compromisso arbitral, quando o contrato não faz essa disposição, e nesse compromisso, normalmente é redigido um documento em separado, que aí vai orientar a forma de atuação das partes. Eu quero agradecer a participação de todos. Nós
temos 3 participações de 3 vídeos, né? Então, batendo aí o recorde de audiência, agradecemos aí todos que estão acompanhando. Agora, vamos lá. Eu não tive caixa, não paguei, o sujeito quer me protestar, tem uma calamidade pública. Ele pode pedir, por exemplo, a falência da minha empresa nesse período? Essa, com certeza, é uma das principais preocupações, né? Nós estamos sendo bastante buscados aí em relação a esse tipo de situação. Mas, Café, sobre esse assunto, foi proposto na Câmara dos Deputados um projeto, né, no dia 1º de abril, aí, que instituiu medidas de caráter emergencial e transitório e alterou a lei que trata da recuperação judicial em falência. Tá? Esse projeto ele cria um regime, como eu falei, transitório, momentâneo, aí, né, com regras diferentes e aplicáveis até dia 31 de dezembro. Tá? Então, enquanto estiver vigente o decreto legislativo que reconheceu o estado de calamidade pública em razão da pandemia causada pelo Covid-19, ele impõe uma suspensão por 60 dias depois de publicada essa lei de ações judiciais executivas, como a gente comentou anteriormente, tá? Que envolva a discussão de cumprimento de obrigações vencidas após a data do dia 20 de março e de ações revisionais de contrato intentadas nesse período. E a decretação de falência está entre elas, né? Então, o que a gente tem aí? Pelo período de suspensão, o projeto prescreve que o devedor e seus credores deverão buscar a forma extrajudicial, né, a renegociação de suas obrigações, levando em consideração aí os impactos econômicos e financeiros causados pela pandemia. E o projeto fomenta a necessidade posta no início da nossa conversa sobre a renegociação dos contratos para a preservação do negócio. Passado o prazo de 60 dias, se a empresa conseguir comprovar a redução de 30% do seu faturamento, comparado com a média do último trimestre correspondente à atividade do exercício anterior, ela vai poder se valer de um procedimento, né, que a gente chama de procedimento de jurisdição voluntária, chamado negociação preventiva. Okay? A negociação preventiva ela pode ser requerida uma única vez pela empresa. Tá? Isso é importante dizer. Né? É para aquele momento, é para aquele ato. Né? E ela igualmente pode solicitar ao juiz que nomeie um negociador que terá a incumbência de conduzir os trabalhos de negociação junto aos credores. Então, veja até onde está se chegando, né, com a visão de realidade dos negócios no momento, na forma de se compor. Até situações falimentares, realmente, aí são vários aspectos aí que podem conduzir o negócio a isso, mas não se está mais em tempo de se avaliar a fundo cada um desses aspectos. Né? O que se precisa é manter emprego. E, por conta disso, o que a gente tem aí é um projeto exatamente nesse sentido. Nós vamos falar um pouquinho da questão trabalhista, mas surgiu uma pergunta aqui do Paulo Tebaldi. Ele fala se as empresas em dificuldade agora teriam uma via rápida aí de recuperar créditos tributários nesse momento. O crédito ele acaba não entrando no caixa, né? Ele é compensado, né, em tributos futuros, né? E no momento que está tendo uma suspensão tributária, acho que não é um caminho aí para ter capital, né? Exatamente, Café. A gente, obviamente, nós temos sempre a preocupação, né, em matéria tributária, né? Isso sempre foi aquilo que cortou, né, o empresário pelas pernas aí, né? A gente sabe disso, uma preocupação constante, porém, ela não tem sido o foco nesse momento, né? As relações particulares ganharam um protagonismo, né? Nós temos direcionamentos por parte do governo no sentido da postergação das obrigações tributárias acessórias, no sentido da postergação dos pagamentos, né? Existem orientações dentro da própria Procuradoria da Fazenda Nacional para relativizar algumas situações, não abrindo mão, obviamente, de receita ou abrindo mão das suas incumbências institucionais, mas tratando as questões com dado cuidado à luz da lei, né? A atividade deles é plenamente vinculada, né? Então, a margem de negociação deles é perto do nulo, mas, de qualquer maneira, a questão tributária ela não está ganhando protagonismo nesse momento. E o crédito, a bem dizer, eu vou estar fatalmente falando de algo futuro, né? Eu vou estar fatalmente falando de algo pela frente. Eu tenho que, na verdade, lidar por vezes, vamos pegar uma situação específica aí em ICMS, onde eu avalio a existência de crédito, mas eu tenho que contar daquilo estar perfeito, porque senão eu posso, inclusive, gerar uma fiscalização. Fiscalização nesse momento, né, com um eventual auto de infração, né, puxa vida, né, o que a gente pode ter aí? Ou que não seja nesse momento, porque estamos todos em casa, né, mas que seja no momento posterior, justamente naquela hora que eu preciso me revitalizar, que eu preciso recobrar aí minha condição de desenvolvimento. O que a gente precisa compreender é que os efeitos dessa paralisação e dessa pandemia, eles não são de 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? Eles vão reverberar aí por um longo tempo. E a gente precisa ter bastante inteligência, bastante gestão de risco,
né, para poder lidar com esses pormenores. O tributário tem o seu lugar, tem a sua importância, mas não é algo que, principalmente nas linhas de crédito, vão gerar um melhor resultado hoje para o negócio. Agora, sem dúvida alguma, o elo fraco, né, dentro de uma organização, quando eu falo elo fraco no sentido de ser a prioridade, é lidar com o time, né? Uma coisa, eu tenho minha empresa, eu ligo para o fornecedor de matéria-prima e falo, ó, suspende aquela matéria-prima lá, ó, comprei esse material, esse insumo, me dá um prazo aí. O governo soltou uma série de normativas, você acabou de falar, na área tributária, você pode postergar aqui, vai para lá, e mesmo que não houvesse, você deixa ali no canto, né? Depois você trata desse tema, né? Os aluguéis você acabou mencionando, mas nós temos um sujeito que é o nosso capital humano, que foi treinado, que eu não quero dispensar, não estava programado. Eu, na verdade, na virada do ano, vi que a economia estava disparando, eu queria contar com ele, só que nesse momento meu caixa foi lá para baixo. Eu estou olhando ali a folha de salário, inclusive ontem foi o 5º dia útil, muitas empresas tiveram dificuldade de pagar, algumas pagaram só metade do valor, inclusive empresas que prestam serviço para o setor público, né? Soube de uma empresa de ônibus que, como caiu a circulação, ele não tinha dinheiro para fazer a folha de salário. Então, na questão trabalhista, o que efetivamente veio de prático para o empresário enfrentar esse momento do coronavírus? O que ele tem em mãos que pode ajudá-lo a, de um lado, manter a equipe, ou se ele tiver que reduzir o quadro, o que o protege, ou se eventualmente ele tiver que reduzir jornada? Do que nós estamos falando de maneira prática para ajudar esse empresário a enfrentar esse momento sem prejudicar a estrutura do capital humano da empresa dele? Vamos lá. No primeiro momento, a gente nem precisa dizer que o melhor mecanismo aí de equalização dessas dificuldades de ordem trabalhista é uma boa gestão estratégica de pessoas, né, dentro dos negócios, né? Mais uma vez, uma situação que é técnica, isso não é tapinha nas costas, é realmente técnica aplicada para que você tenha aí o engajamento e a performance do seu time muito bem avaliada e possa gerar aí os resultados que você precisa. Porém, isso se alia a justamente essa questão que você levantou na sua pergunta, Rafael. Eu tenho determinadas questões que são regradas, né? E sobre o aspecto trabalhista, isso alcança níveis extremos, né? Eu tenho uma situação do judiciário no que se refere à questão trabalhista extremamente protetiva para o funcionário, a gente não vai avaliar o que é correto ou não nesse sentido, mas é fato que as mudanças precisam ter um embasamento muito forte para que exista realmente condição do empresário expor isso aos seus funcionários, né, de forma clara e objetiva também, e determinar aí as melhores opções fornecidas pela legislação que agora lhe oportuniza uma situação ou outra. Então, temos aí principalmente 7 aspectos que a gente tem que considerar. Primeiro, a flexibilização da adoção do teletrabalho e do banco de horas, né? A gente tinha aí no teletrabalho algo que demandava alguns critérios mais específicos e agora realmente, até pela urgência, né? O teletrabalho pode acontecer de forma abrupta, né? O home office, como a gente costuma dizer. A adoção da antecipação das férias individuais, né? Uma outra medida que muitos empresários lançaram mão, né? A concessão de férias coletivas, né? O aproveitamento e a antecipação dos feriados. Existe um aspecto específico que a gente pode comentar até em seguida com relação aos feriados religiosos, né? Mas a antecipação dos feriados também para essas equipes, o diferimento no recolhimento do FGTS, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, né? E aí, mais uma vez, eu acho que esse é o aspecto que mais demonstra os resultados de você ter trabalhado uma gestão estratégica de pessoas mais efetiva, porque a compreensão da sua equipe com certeza vai ser ímpar num movimento como esse, se você fez esse trabalho. E, por último, a suspensão temporária do contrato de trabalho, né, em situações aí que o empresário entenda necessário. Vamos rapidamente para cada tópico, sendo bem objetivo para a gente dizer, bom, eu estou lá com a minha equipe e coloquei em teletrabalho. Que procedimento é que eu tenho que ter? Bom, com relação ao teletrabalho, eu tenho que seguir algumas regras, algumas situações específicas, tá? Eu não tenho mais, como a gente colocou, aquela necessidade de fazer o aviso com extrema antecipação, tá? O teletrabalho é um instrumento que já era permitido pela legislação, a medida provisória apenas flexibilizou essa forma de aplicação, como a gente está colocando, e, portanto, durante a vigência da medida provisória, o empregado poderá alterar entre o regime de trabalho presencial e esse teletrabalho, bem como determinar
o retorno ao regime original, independentemente da existência dos acordos individuais e coletivos. Eu estou respeitando aí essa necessidade de cada negócio, né, de promover uma mobilidade entre seus profissionais, considerando os diversos aspectos, até a insegurança pessoal, por vezes, daquele profissional para lidar com esse quadro de pandemia. E, obviamente, eu também tenho que fazer isso alinhado com as medidas governamentais de isolamento. Quanto ao prazo de comunicação, o empregado deverá ser comunicado com uma antecedência de, no mínimo, 48 horas. Né? Então, é abrupto, mas não tanto, né? Por escrito ou por meio eletrônico. Mais uma vez aí, né, as nossas medidas de utilização da tecnologia ganhando destaque. E é importante Isso vale também para a questão das férias? Exatamente, 48 exatamente. horas? Exatamente. É exatamente a mesma questão. Eu tive um enxugamento aí dos prazos naturais de ciência do colaborador, né? Então, demanda aí a gente ter uma agilidade em toda e qualquer medida, e a legislação não pensou diferente. Eu não tinha lá na minha empresa a questão do banco de horas. Eu posso entrar sem... Inclusive, eu quero engatar nisso, porque saiu uma notícia, e pode ser que daqui a alguns dias isso muda, o Lewandowski colocando que uma série de decisões aí que nortearam o mundo do trabalho teria que ter a concordância dos sindicatos, né? E aí criou uma insegurança jurídica. É factível isso? Essas normas que você está colocando darão essas normas um pano de fundo de legalidade para a operação? Porque o que menos a gente precisa agora é de segurança jurídica, né? Sem dúvida, Café, sem dúvida. Na verdade, no dia 16, né, se não me engano, a gente vai ter o julgamento dessa questão, mas essa medida do Lewandowski, ela bloqueou aí um ímpeto do empresário nos termos da lei, porque a lei foi editada, a medida provisória foi editada, nos termos da lei, compor da melhor maneira aquilo que é necessário para a manutenção dos empregos, e eu acredito que esse deva ser a vontade da esmagadora maioria dos empresários, gerou uma certa estabilidade. A gente pode dizer que houve uma insensibilidade aí em relação àquilo que o empresário está se debruçando a fazer para promover a melhor composição, né? E está instalada aí em segurança. Vamos ver se no dia 16 a gente consegue algum tipo de reversão desse quadro, né? O tocante ao banco de horas, ele introduz no banco de acaba horas, a gente tem uma flexibilização do regime, né, de compensação por jornada pelo banco de horas, e nesse caso, a compensação dessas horas deve ocorrer com um prazo de até 18 meses. Tá? Esse é um ponto importante a ressaltar, né? E esses 18 meses são contados da data de encerramento desse estado de calamidade. Veja que a questão do estado de calamidade vai nortear todos os prazos aí relacionados às medidas que foram colocadas. Vale destacar que... Pois não. Vale destacar que essa compensação ela pode ser feita mediante prorrogação de jornada, tá? Então, em até 2 horas, né, que não podendo exceder 10 horas diárias, mas em até 2 horas eu posso promover prorrogação de jornada para estabelecer essa equalização. E no caso das férias também a alteração é que você não precisa esperar o período de gozo, né? Mesmo não tendo cumprido o período aquisitivo, é possível concessão das férias para o funcionário, né? Exatamente. E a gente tem um aspecto aí, porque a legislação ela não fala expressamente, né, se eu estou podendo me antecipar ao período para poder trazer essas férias para agora, até quando eu posso ir? 1, 2, 3 anos, né? Então, por prudência, obviamente, a gente vai precisar falar de 1 ano, né? Faço antecipação, né? Faço adequação para o meu negócio para que a coisa aconteça da melhor maneira, mas vou falar de 1 ano aí para ter uma segurança ao final. Eu tenho lido, e eu queria que você até reforçasse, que todo movimento feito com o profissional da empresa seja documentado, ou por e-mail, ou por um documento, colocarem no prontuário, até mesmo para o home office, quando ele leva o equipamento da empresa, isso tem que ter um documento, né? Porque na correria, o brasileiro é louco pela improvisação, né? Depois, daqui 3 anos, não lembra mais nada do que aconteceu. Exatamente. Cadê essa documentação, né? A gente até usa essa brincadeira, né? Contrato ele tem que ser feito, nem que seja para eu lembrar, né? Não preciso usar efetivamente, nem que seja para eu lembrar. Essas relações, né? Nesse momento de instabilidade, né? Ânimos alterados, da parte do funcionário, da parte do empregador, é óbvio, né? Que exigem aí uma formalização, alguma formalização. A gente tem um entendimento cada vez mais ampliado no que se refere à utilização da informação digital, né, ou do registro sob a forma digital, para fins de manifestação da vontade, né, manifestação útil da vontade. Então, fica o aviso realmente para o empresário de que existe a necessidade dele promover o registro de cada medida, né, de cada combinado, de cada acerto, né, para que mais tarde ele não tenha nenhuma surpresa negativa.
Bom, estamos chegando ao fim aí da nosso bate-papo. Eu queria que você falasse um pouco do fundo de garantia. Como é que ficou aí essa questão? Porque o fundo de garantia, 8% lá do valor da folha, né? E o sujeito tem que recolher. Que refresco ele teve nesse momento? Então, a medida provisória ela suspendeu a exigibilidade de recolhimento do fundo de garantia referente às competências de março, abril e maio, tá? Com vencimento em abril, maio e junho, né? E respectivamente. Então, o pagamento ele vai poder ser feito como? Em até 6 parcelas mensais, com vencimento no 7º dia de cada mês, a partir de julho. Então, eu pego esses 3 meses, eu projeto para os 3 meses posteriores, mas eu divido por 2, né? Então, eu tenho 6 meses aí de pagamento desse FGTS sem a incidência da atualização e multa. Junto com a do mês aí, da época. Exatamente, que vai ser gerado. Importante Vou dizer. ter que pagar o do mês e um sexto de 3, né? Exatamente. Na verdade, isso nós estamos falando. Né? Isso é importante dizer. Né? A medida provisória ela também trouxe excepcionalmente que até o dia 30 de junho vão ficar reduzidas as alíquotas das contribuições aos serviços sociais autônomos, o Sistema S. Né? Então, refrigérios dessa natureza para o empresário, sob a forma efetiva de redução de valor, obviamente precisam ser aproveitados, mas a gente tem que fazer aquilo que você, Café, sabe muito melhor do que eu, de qualquer um aí, que é fazer conta, né? Vamos fazer conta para tomar a melhor decisão. Né? Exatamente. Ô, Fábio, então, para a gente fechar aqui, vamos imaginar quem está nos vendo e depois vão ver nossa gravação, e esse empresário está lá buscando acordo, está trabalhando, ele está, vamos dizer, até apavorado nesse momento, né? O que você pode dizer em relação a esse risco que ele corre nesse momento e até no imaginário dele dizendo, abri com tanta dificuldade esse empreendimento, estava indo num caminho, será que eu vou perder tudo? O que um advogado que está muito habituado a trabalhar e tentar reduzir os riscos poderia dizer para esse empresário que nesse momento está lá querendo realizar, mas não está conseguindo, e pode ser que no seu imaginário esse apavoramento tome até um volume maior do que ele imaginava? Primeiro, calma, né? Não está sozinho, né? Demanda apoio, demanda acompanhamento, mas eu me utilizo de uma definição de gestão de risco que se aplica muito bem ao momento que a gente está vivendo, né? A gestão de risco empresarial ela é resultado de uma visão integrada, né? A gente falou de início ali, pessoas, né? O controle do patrimônio e a lei, né? De tal forma que existe um direcionamento ou afastamento de incertezas. Né? Hoje, a principal incerteza do empresário é o que vai acontecer amanhã. Né? Como é que eu vou sair dessa situação? Mas o gerenciamento de risco ele pode gerar uma análise mais aprofundada de consequências negativas e positivas e permitir que o empresário, inclusive, aproveite a oportunidade mesmo num cenário mais delicado. É por isso que o risco não deve ser tratado nesse meio corporativo como sinônimo de algo ruim o tempo todo. O que ele demanda é um gerenciamento, né? Para que não se instale a incerteza e que essa sim nunca é boa, né? E aí ele possa realmente se recuperar com o máximo de brevidade. Muito bem. Dr. Fábio Maia de Freitas Soares, sócio do escritório Grupo Matos, fazendo parte da Confraria de Negócios. Obrigado, Dr. Fábio, pela sua participação. Obrigado, Café. Muito obrigado a então, todos. Só lembrando para você que esse é um projeto da Confraria de Negócios. Nós idealizamos essa parceria com vários profissionais, Reinaldo Café Soluções de Gestão, associada da Fundação Dom Cabral. Nós já tivemos, então, um primeiro vídeo que você pode, e aí no ambiente do YouTube, revisitar, que é com o Wagner Moraes. Nós falamos aí como enfrentar essa questão da queda das vendas agora e já se preparar para a retomada. Postamos ontem o vídeo com o Marcos Ferrari, um profissional da área de mercados, falando das linhas de crédito, do planejamento financeiro. Esse nosso vídeo aqui com o Dr. Fábio já vai, na sequência, ficar gravado e você pode aí divulgar. E amanhã vamos ter aí um bate-papo às 18 horas também ao vivo com a Maria Elvira Escapol. Ela é uma profissional da área de recursos humanos e nós vamos falar um pouquinho no pré-feriado como é que você mantém a saúde emocional durante o isolamento social. Tem até brincado que sexta-feira é um feriado aqui no Brasil. Que bom, vou ficar em casa. Mas eu estou em casa. Mas é isso. Eu agradeço a participação de todos. Tivemos um pico de audiência e ficamos muito felizes. Nós estamos aqui
buscando nenhum retorno financeiro nessa nossa conversa, nós queremos, na verdade, prestar um serviço e, quando a gente traz a conversa para um nível mais regional, com pessoas que vocês conhecem, eu acho que a linguagem fica mais próxima, né? Então, mais uma vez, doutor Fábio, um forte abraço, obrigado, e foi excelente a sua participação aqui conosco. Muito obrigado, Café, muito obrigado a todos, né? Tenham força, né? Tenham fé e esperança de que a gente vai sair mais fortalecidos ainda, né? dessa situação de dificuldade, né? E sucesso a todos. O Fornazari acaba de mandar uma mensagem agradecendo aí a orientação. Tá bom, Fornazari, sucesso nos seus negócios aí. Um empresário muito bem sucedido aqui na cidade. Muito obrigado a todos vocês que encaminharam perguntas. Não tivemos tempo de responder todas, mas o doutor Fábio vai recebê-las e vai individualmente esclarecer esses pontos. A gente se vê amanhã aqui às 18 horas. Vai que a gente gosta disso e fica permanente. Quem sabe, quem sabe. Até amanhã.